ainda que silenciosamente, acompanhe a leitura. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Nosso tema de hoje é como enfrentar o sofrimento. Vamos lembrar que a partir do versículo 17, quando Paulo trata a respeito da nossa filiação, da adoção, da assistência do Espírito em nos adotar, em nos fazer íntimos de Deus, o versículo 17 diz que a bênção que nós herdamos com Cristo não é só de sermos glorificados, mas também de sofrermos com Ele. E dos versículos 18 ao 25, nós vimos a Paulo tratando a respeito da superioridade da glória por vir, apontando então e minimizando o sofrimento ou os sofrimentos, tanto aqueles que vêm por causa de Cristo, do amor a Cristo, o mundo sendo inimigo de Cristo, então odiando também a igreja, mas também aquele próprio sofrimento do dia a dia, como enfrentar o sofrimento do dia a dia com Cristo. Então há uma diferença muito grande sobre isso, e ele trabalha justamente essa questão da esperança, a esperança na glória por vir, e o gozo da glória por vir sem sombra de dúvidas, superior, suplanta realmente todo o sofrimento possível nesta vida, mesmo que seja intenso. O texto que nós lemos, ele tem que partir do final do versículo 25. O versículo 25 diz: mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. E esse bloco, 26 ao 30, ele vai trabalhar justamente não uma convicção de lá, como ele trabalhou no 18 ao 25, mas o que acontece aqui, enquanto nós aguardamos esta glorificação. Vamos lembrar que a esperança é algo presente, mas a glorificação é futura. Mas ele trabalhou a glorificação, tanto é que no versículo 18 ele diz: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós, algo do futuro. Então ele termina dizendo sobre a esperança, ele fala que com paciência o aguardamos, o dia da glorificação. E agora ele começa no versículo 26 também, dizendo: também o Espírito nos assiste. Dentro dessa visão que eu quero trabalhar um pouquinho mexer um pouquinho com os nossos neurônios, para a gente pensar um pouquinho sobre o dia a dia, aquilo que nós enfrentamos no dia a dia. São muitas as tribulações, são muitas as adversidades, e normalmente todos nós enfrentamos essas adversidades, enfrentamos as dificuldades, sejam elas com menos intensidade, com mais intensidade, sejam elas por causa do nome de Jesus, ou por causa do próprio pecado que há na face da terra. Porque o sofrimento ele vem por causa da queda de Adão e Eva, e também, em algumas vezes, por causa de um pecado específico. Mas de toda forma, a igreja está inserida no mundo, então ela sofrerá
também por causa do pecado que ela cometeu junto com Adão e Eva, ao desobedecer o Senhor, também ela sofrerá, embora ela já esteja numa posição diferenciada. Então, eu quero tratar algumas lições aqui para a nossa meditação. E a primeira dela é que, como nós devemos enfrentar ou viver na adversidade, no sofrimento. Primeira coisa, eu preciso saber que Deus nos cuida no sofrimento quando o Espírito Santo nos assiste. Quando o Espírito Santo nos assiste. Enquanto o grande e glorioso dia do Senhor, a consumação, não chega, somos conduzidos aqui pelo Espírito Santo. Vejam bem, a expressão aqui, ela é muito importante dentro do nos assiste em nossa fraqueza. Quem aqui não é isento de sofrimento? Bom, todos nós não somos isentos de sofrimento. Outra coisa, como nós lidamos com isso? Nós lamentamos. Ninguém gosta de sofrer. Ninguém gosta, ninguém tem prazer no sofrimento. Agora, como lidar com o sofrimento enquanto estamos aqui? É preciso que algo aconteça, porque nós não teremos habilidades pessoais, nós não teremos talentos para superar as adversidades, pensando na questão relacionada à espiritualidade. Porque você passa por uma tribulação, por uma adversidade, justamente, às vezes, porque Cristo é rejeitado por toda a sociedade. E o viver em Cristo automaticamente lhe faz sofredor, pelo fato de estar na contramão dos demais, ser rejeitado pelos demais, ser tentado pelos demais. E todos esses envolvimentos vão causando angústia no coração. E é por isso que o apóstolo Paulo diz que o Espírito Santo, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza. O que ele está dizendo é que você e eu, como cristãos, não teremos capacidade para suportar sozinho e caminhar rumo à mansão celestial. Eu gostei muito de uma definição deixa eu ver se eu me lembro o nome dele agora, John MacArthur, ele falando sobre a questão de por que é impossível ao verdadeiro cristão perder a salvação. Aí ele disse que se a salvação estivesse do nosso controle, aí sim nós a perderíamos, porque nós temos facilidade de perder, nós somos fracos, nós somos pecadores, nós temos limitações, e aqui é uma assistência na fraqueza, é quando eu não consigo, é que o Senhor me pega e carrega. Agora, essa assistência do Espírito Santo, ela tem uma diferença de uma assistência externa, ela é uma assistência interna. Paulo, escrevendo aos Coríntios, na primeira epístola, ele fala a respeito de que nós devemos saber, lembrar que nós somos santuários do Espírito Santo, morada do Espírito Santo, nós somos templos do Espírito Santo. Então ele atua dentro de nós, nos assistindo, e é bom lembrar que isso significa carregar, porque essa palavra pode ser traduzida como soerguer, eu falei isso na quarta-feira passada, que é você pegar alguém prostrado, colocar então o braço dele aqui, segurá-lo pela cintura, levantá-lo e praticamente carregá-lo. É isso que o Espírito Santo faz. Então você tem uma assistência anterior a esta, que é uma convicção da perfeição da glória, em que nos é dada através de Cristo Jesus, mas também nós temos uma assistência direta e interior do Espírito Santo.
Daí você ver algum momento, alguma tentação, alguma tribulação que você passa, que você diz assim: eu não conseguiria passar, como é que eu consegui passar por isto? A explicação está aqui: o Espírito Santo nos assiste em nossa fraqueza. Usando aqui uma palavra do nosso irmão Rodrigo, o Rodrigo Quadros, no momento, vou parafrasear, diante do tamanho da angústia ou da tribulação, Deus ministra a graça suficiente. Por causa da cruz de Cristo, porque ele está falando aqui no versículo 16, se com ele sofremos, por ser cristão. Aqui mantendo a sua espiritualidade. Não, eu já ouvi falar de fraqueza, você pecou, você está fraco. Sim. Essa fraqueza é a sua incapacidade de suportar fiel a Deus em meio às adversidades. Imagine, uma coisa você está num país onde não pode pregar o evangelho, alguém chegar e falar assim, ou você nega Jesus, eu mato você. Outra coisa é falar assim, ou eu mato o seu filho. Pensa comigo. É pior ainda. Então, ou tanto pessoal quanto familiar, né, você não suportaria sem esta assistência. Então, esse sofrimento com Cristo, e aí também você pode aplicar ao sofrimento de uma enfermidade, que você talvez poderia murmurar diante daquela enfermidade, mas você suporta com lamentos e não com murmúrios. É porque o Espírito Santo está lhe conduzindo. Porque você sozinho, eu sozinho, nós não conseguimos superar, nós não conseguimos vencer. Então ele nos assiste em nossa fraqueza. Agora, você já teve um momento da sua oração que você orou e está sofrendo tanto que você não tem mais palavras? Então, olha só o que ele diz aqui, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos, sobremaneira com gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo nos conduz internamente, a nossa mente, trabalha a nossa mente para nos conduzir às petições ou intercessões que realmente são válidas. Às vezes nós pedimos coisas secundárias, às vezes nós pedimos coisas sem sentido, sem valor. Às vezes a nossa preocupação é muito mais com o periférico, mas no momento em que você está ali, naquela fraqueza do sofrimento, seja causado por qualquer outra coisa, e você está sem assunto, o Espírito Santo é como se ele interpretasse, ele conduzisse a sua mente, o seu coração, ligando isso com o Senhor. Então ele intercede com gemidos inexprimíveis. Não é que ele fica gemendo perante Deus, é quando você geme na sua oração. O que levou você a gemer na sua oração é o Espírito Santo que conduz a sua mente, o seu coração nesta oração de clamor, de choro, de lamento perante o Senhor. Então você tem na sua vida o Espírito Santo habitando, conduzindo e ajudando-lhe até mesmo na hora da sua oração. Então a gente precisa ter certeza disso, convicção disso. Nós não estamos sozinhos na hora da adversidade. Nós não estamos sozinhos quando não temos mais chão. Sempre, e se eu estou ainda de pé quando não tenho mais chão, quem me fez isto é o Espírito Santo que me soergue, que me assiste na minha fraqueza. Ok? Vamos para mais uma? A segunda Deus nos assiste
Deus assiste a nossa alma através do condicionamento realizado em todas as ações do dia. Versículo 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Isso não é fácil de entender, não é fácil de aceitar, mas é necessário que tenhamos convicção e isto nos ajudará. Então, há um condicionamento da alma, do corpo, do ser humano, que Deus realiza através dos acontecimentos. E isto é interessante porque todos, é isso que está dizendo, sabemos que todas as coisas, e não apenas algumas coisas, ou a maioria das coisas, todas elas cooperam para o bem, mas não é o bem de todas as pessoas, fique claro isso. É o bem de todos aqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Então há uma diferenciação, há um cuidado de Deus para com os seus filhos. E agora tem uma coisa importante. Primeiro, as coisas boas são didáticas para reforçar a nossa fé. Quando você tem uma vitória, esta vitória é para lembrá-lo de que quem lhe deu a vitória foi o Senhor. Então você não está sozinho, o Espírito Santo está lhe assistindo, e quando você venceu aquela tribulação, porque Deus está com você. Então esse acontecimento da tribulação, dessa vitória na tribulação, foi realmente algo didático para lhe convencer, para lhe dar convicção de que tem um Deus zelando por você e que você está experimentando vitórias na vida. Mas também há um sentido corretivo. Há uma diferença muito grande entre punição e correção. A punição é ministrar juízo sobre alguém que mereça aquela pena. A correção é tirar do caminho errado, pode ser através de uma disciplina, e trazê-lo para o caminho correto. Então, os acontecimentos na vida daquele que ama a Deus, esses acontecimentos, todos eles têm essa finalidade, trazer à memória os feitos garantidos do Senhor, da sua vitória, mas também tem o lado de mostrar que nós precisamos de uma correção. Vamos lembrar de 2 Timóteo 3, versículo 16 e 17. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Qual a finalidade? A fim de que o homem seja perfeito, o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então a repreensão, a educação, a correção tem essa finalidade de nos tornar mais perfeitos ou aperfeiçoados. E dentro desta questão do ser aperfeiçoado, Deus será glorificado, porque Ele vai dizer, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E qual é o propósito? O propósito vem justamente na lição de número 3, Deus nos protege no sofrimento quando nos faz cientes do seu propósito. Qual o propósito? Nos fazer parecidos ou conformados à imagem do seu Filho. Qual que é o propósito? O propósito é nos fazer conformados à imagem de Cristo. Agora, veja bem, os acontecimentos
eles nos tornarão reflexos da imagem de Cristo. É isso que ele está dizendo. Todos os acontecimentos nos conduzirão a uma formação, como se fôssemos o reflexo da imagem. E aí eu tenho dois textos para você ver que não é só de um lado, é de um lado e de outro. Em João capítulo 9, versículo 3, vamos lá para te dar uma olhadinha, João 9, 3. Jesus está diante de um acontecimento, e o texto é interessante porque não é simplesmente Jesus passando perto de um cego. Olha só como é que diz o versículo 1. Caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença. Isso aqui faz toda a diferença. Ele viu, significa que ele, de alguma forma, chamou-lhe a atenção e dos que estavam com ele, porque ele parou, deve ter fitado, alguma coisa deve ter acontecido, e dentro desse acontecimento, os discípulos, versículo 2, perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Versículo 3, Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. Espera aí, há um propósito de cura na vida desse cego de nascença, que Jesus não atribui nem ao pecado do pai e nem ao pecado do cego, mas diz que a finalidade, o propósito é para que na vida daquele moço fosse manifesto as obras de Deus. E aí então você pode afirmar que ele estava dizendo aqui que ele iria curar aquele cego. Então você pode ter uma glória manifestada de Deus na sua vida através dos acontecimentos, quando Deus ministra uma cura sobre você, ou não. Como não? Segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, segundo aos Coríntios 12, versículos 7 a 9. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Vou ficar só nessa parte aqui. Veja bem, quem era Paulo? Era um homem de Deus, um homem que tinha fé, um homem que chegou a ser usado por Deus para ressuscitar um rapaz que havia caído e morrido. Será que Paulo estava sem fé aqui? Não. Mas só que Deus vai ser glorificado na nossa vida da maneira como Ele quiser. Então pode ser com uma cura sobrenatural ou com uma assistência na adversidade, na luta, na tribulação. E é desta forma que, conformados à imagem de Cristo, nós então vamos revelar ao mundo o Senhor Jesus. Então a eleição, a predestinação não tem outra finalidade não ser a glória de Deus. Então nós fomos formados, chamados, predestinados e somos condicionados a sermos parecidos ou refletir a imagem de Jesus. Agora, não tem sentido se você refletir a imagem de Jesus num quarto fechado. A ideia é refletir a imagem de Jesus no mundo, para que o mundo conheça quem é Jesus através do seu povo. Olha só, olhe para o sofrimento. Eu preciso fazer isto.
olhemos para o sofrimento como um condicionamento do Senhor para nos moldar a imagem de Cristo, e uma vez moldados a imagem de Cristo, para que os outros vejam em nós a glória de Deus. Quer uma prova melhor do que isso? Vou mostrar para você. Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1. O apóstolo Paulo fala sobre a doutrina da eleição, da adoção e da predestinação. Ele exalta ao Senhor, mas depois de tratar sobre isso, no versículo 6, ele diz assim: para louvor da glória de sua graça. Esta é a finalidade da eleição, adoção e da predestinação. Então ele, na eternidade, ele escolhe, ele predestina, e no tempo ele adota em Cristo Jesus. E para que as pessoas possam ver a glória da sua graça. De que forma? Como pode um pecador ser salvo? Só se for pela graça de Deus. Então, quando eu sou escolhido, quando eu sou, o meu destino é traçado antes, e para isso eu sou adotado na família da fé, a finalidade é para que a graça de Deus seja reconhecida na sociedade. Mas não para por aí, ele continua falando do plano da redenção. Quando chega no versículo 12, ele diz: a fim de sermos para louvor da sua glória. De novo, ele falou da eleição, predestinação e adoção para exaltar a sua graça, a glória da sua graça. Depois ele fala a respeito da redenção, ele aponta de novo para o louvor da sua glória. Agora ele trabalha a maneira, no final aqui, como somos selados, garantidos, segurados. E o versículo 14 diz assim: o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Olha que coisa interessante. O planejamento do Pai, não só o planejamento no papel, mas efetivo, é para o louvor da glória da sua graça. A execução da redenção em Jesus, nascendo, instruindo, morrendo, sendo ressuscitado, é para o louvor da glória de Deus. E a descida do Espírito Santo, entrada no coração, como selo e garantia de vida eterna, também é para o louvor da sua glória. Então, voltando ao Romanos, nós somos então conformados, e esta imagem, se é a imagem, a ideia é para que isto seja reconhecido. Olha só o que ele diz assim no versículo 29, porque os que de antemão conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito. O primogênito. O que ele está dizendo aqui é que as pessoas vejam Cristo como a base da nossa vida comportamental. O que ele está dizendo é isso. Então, o condicionamento é nos fazer reflexo da imagem de Jesus. E a finalidade é para que as pessoas vejam Jesus como base, como a causa da nossa vida, na nossa vida, no nosso modo de agir. Nosso modo de agir. E nós temos, para finalizar, a outra lição é que Deus conduz firmes em nosso sofrimento quando nos torna sabedores do futuro da glória já estabelecido. Alguns autores de algumas peças,
eles fazem os capítulos e às vezes eles deixam o fechamento em aberto, para fechar depois. Já teve época de autores pedirem a colaboração daqueles que assistem, qual deveria ser o final, e aí as pessoas mandam, fulano deveria perdoar fulana deveria ficar com fulano, e aí ele fecha de acordo com deixa em aberto o último capítulo. Mas Deus não deixou em aberto o capítulo da nossa história. Ele não deixou nenhuma parte aberta. Olha o que ele diz então no versículo 30. E aos que predestinou, o que é predestinar? Estabelecer um destino antes. Também chamou. Se predestinou, é porque não havia ainda aquele que foi predestinado. Então foi antes, foi no passado. Mas chamou então no presente, no momento, aqui e agora. Quando eu fui chamado para a conversão, de repente Deus pode estar chamando você agora para uma conversão, para uma transformação de vida. Ele nos chamou, agora não só nos chamou, mas nos justificou. E esse justificou tem a ver com a cruz. É por isso que vocês já sabem muito bem que a cruz é muito mais do que chicotadas, coroa de espinho, escarros e cravos nas mãos. Foi por isso que Jesus orou: se possível, passe de mim este cálice. Envolvia principalmente a ira de Deus sobre ele. Então essa justificação, ela é a garantia. Ninguém pode acusar aquele que foi justificado. E essa justificação é uma declaração, não é uma ação meritória. Não é eu que me torno um homem perfeito, capaz de não pecar. Mas alguém se tornou homem perfeito, capaz de não pecar, e pagou, recebeu sobre ele a ira que era de todo aquele que nele crê. Não de todo mundo, mas de todo aquele que nele crê. Quando eu creio em Jesus, ele me declara justo diante de Deus Pai. Mateus capítulo 10, versículo 32. Mateus capítulo 10, versículo 32. Ele trabalha uma questão relacionada à que eu acabo de dizer. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens. O que é confessar? Significa o crer. Não é acreditar. Eu sei que Jesus, eu acredito em Jesus. Não, é vestir a camisa, é o reconhecer, é submeter-se. Aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Então, é como se ele dissesse assim: este que agora me confessa está debaixo da minha crucificação. Jesus é crucificado, e este crucificado que é perfeito, é capaz de salvar a todo aquele que não pode ser justificado por si só, mas que crê e entra debaixo desta redenção em Cristo Jesus, se liga em Jesus, encosta em Jesus. Tem uma brincadeira que a gente usava quando criança, e tem bastante tempo, que era pique-cola. Vocês não sabem o que é isso não, né? Pique-cola. Aí, alguns aí sabem, né? Só nós mesmo. Tinha as equipes, então você colava, né? Era, e o colega tinha que ir lá descolar. Se tocasse nele, e eu não podia deixar a pessoa chegar.
Ele ficava vigiando, até que alguém chegava e, se tocasse nele, ele ficava descolado. Aí, ó, ficou descolado, né? É mais ou menos nesse sentido, porque aquele que toca em Jesus como questão de fé salvadora, ele fica descolado da condenação eterna. Ele recebe a declaração de justificado. O versículo que eu mais gosto sobre essa questão é 2 Coríntios 5, 21. Aquele que não tem pecado, o fez pecado por nós, para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus. Jesus trocou, ele pegou a roupa da nossa corrupção, não se tornando corrupto, mas para receber a punição, e nos ofereceu toda a sua justiça, para que no último dia a minha ficha esteja limpa. Então ele me justificou, mas o capítulo final já está fechado. Aquele que predestinou, chamou, ao que chamou, justificou, e ao que justificou, glorificará? Não, glorificou. Está no passado, está realizado, está pronto. Então, como que eu sou assistido na enfermidade? Eu sou assistido na enfermidade justamente quando eu tenho convicção de que eu estou seguro no céu por causa de Jesus Cristo. Então, essa glorificação do versículo 18, desta alegria, dessa convicção, ela é confirmada no versículo 30, quando ele diz que glorificou. Está fechado. É por isso que este versículo abre base para o restante do capítulo, que nós veremos na próxima quarta-feira, se Deus quiser. Mas lembre disso, não existe nada em aberto na vida daquele que realmente é filho de Deus. E nós veremos esta convicção, porque as próximas lições têm a ver com nada pode nos separar de Deus. E eu quero fazer algumas aplicações aqui finais. O que isso que nós acabamos de estudar tem a ver com a nossa vida aqui? Primeiro, consciência. Eu preciso ter consciência que por causa de Jesus Cristo e com Ele, são inevitáveis os sofrimentos no mundo. Por causa do pecado, vêm as enfermidades, a maldição do pecado, mas também por amar a Jesus, muitos se recusam a nos tratar bem. E seremos sofredores por causa disso. Segundo, há uma promessa. Muito embora todos nós soframos, o povo de Deus tem uma promessa específica. Há um cuidado do corpo e da alma, uma assistência para o corpo e para a alma. Ou seja, na nossa fraqueza, vamos lembrar que lá no versículo 11 do capítulo 8, ele diz assim: se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou Jesus entre os mortos, ele mesmo ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal. Então, há uma promessa, tanto para o corpo quanto para a alma. O corpo glorificado é plantado na vida daquele que se converte, a semente incorruptível. Sabe, a gente que mexia lá na zona rural e não tinha o fogão a gás, era fogão a lenha, e normalmente, em alguma situação,
quando se no dia de manhã, virasse a cinza, costumasse achar alguma brasa acesa ali dentro da cinza, era só colocar qualquer combustível ali e não precisava nem riscar fósforo, porque aquela brasa acendia o fogo. Pedro fala sobre isso, que na nossa conversão, a nossa regeneração, nós somos regenerados de semente incorruptível. É plantado em nós. Então esse corpo mortal, ele emboca, ele abraça, ainda que mortal, ele abraça uma semente incorruptível, que vai desenvolvendo, sendo germinada, sendo desenvolvida num processo de santificação para consumar-se no último dia. Então nós temos essa promessa. Temos também o cuidado. O Espírito Santo que habita o povo de Deus carrega soberanamente cada membro do corpo de Cristo. Ele nos conduz quando a nossa força se esvai. É por causa dele que nós temos certeza da vitória. É por causa dele. Há muito tempo, graças a Deus, não tenho cólica renal, mas eu sou assim um especialista na área de cólica renal. Já passei por todas as possíveis cólicas. E você pode ver aquele homem gigante, forte, musculoso, que uma pedrinha pequenininha no rim é capaz de jogá-lo no chão. Ainda com toda essa fraqueza, eu posso confiar, porque tem aquele que cuida de mim, que é o Espírito Santo do Senhor. Deus transforma todas as circunstâncias da nossa vida, sendo boas ou ruins, didaticamente, revelando vitória, cuidado e correção. Cuidado. E aí é um condicionamento. Propósito. Os filhos de Deus são eleitos e predestinados com um propósito específico: serem conformados à imagem de Jesus para revelar a sua perfeição e a sua glória ao mundo. Convicção. Somos revelados que o projeto de Deus para o seu povo não tem um final aberto com possibilidades de mudança. Ele já está fechado com a glorificação dos seus filhos, ou com os filhos de Deus, no último dia. Aí eu pergunto a vocês que estão aqui, a mim mesmo e a todos que estão me assistindo agora: você está incluído nesse projeto de Deus já? Ou você não sabe para onde você vai quando você morrer? Romanos 8:1. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Não é o pastor, não é a igreja, não é o Papa, não é Maria, não é José, não são os apóstolos, não são os profetas, não são os patriarcas, nem Adão, nem Eva. É só Jesus Cristo. Se isso não for suficiente para nós, não tem mais o que fazer. Não é isso? Então, deleite-se nessas palavras e aprenda a enfrentar o sofrimento. Vamos orar? Amado Deus,